Olá, estamos ao vivo em mais uma live. Meu nome é Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso momento Pele e Ciência. Aqui eu ajudo colegas dermatologistas e residentes em dermatologia a se destacarem profissionalmente, com promoção de saúde da pele. Se você é essa pessoa, segue comigo aqui nessa live, no perfil, que aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse. Já aproveita e compartilha também com aquele colega, com aquela colega que você acha que vai gostar de conteúdos assim também. Olá, bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindas! Hoje a gente vai falar sobre erros e acertos com skincare. Então eu acabei selecionando alguns itens que eu acho interessante a gente discutir aqui. Que eu considero que foram meus erros, alguns acertos que são de ouro e que eu quero dividir um pouco com vocês. Oi, Josi, tudo bom? Bem-vinda! Todas as perguntinhas, tá? Podem deixar aqui nos comentários, podem deixar na caixinha, tem uma caixinha aberta aqui também para deixarem perguntas e a gente vai responder logo no final da live, mas podem compartilhando essas dúvidas, essas ideias, suas experiências também, erros e acertos. Aqui é um canal para a gente crescer juntos, né? Para a gente aprender juntos. Se eu digo assim, esses momentos, né? Essa live, essa série de lives que eu venho fazendo, não adianta nada a gente reclamar da nossa vida, que não tá legal, atender 20 pessoas em uma hora, atender por convênio, ficar preso naquela corrida. Voltei, tava com baixa conectividade e agora voltou. Então eu tava comentando que não adianta a gente reclamar, né, do nosso tipo de atendimento, que a gente não tá feliz dentro do nosso do nosso dia a dia, da nossa vida profissional e não tentar fazer algo diferente, tá? Não tentar mudar esse sistema, sair daquela caixinha. A gente tem que pensar fora da caixinha, personalizar nosso atendimento, tá? Ter a nossa autenticidade, né? Colocar nossas características dentro do que a gente acredita que seja uma medicina ideal, uma medicina integrativa. Isso eu comecei a fazer no meu dia a dia e simplesmente mudou a minha vida e eu quero trazer esses insights para vocês também e falar hoje então sobre o que eu considero erros e acertos do skincare. Bom, a primeira coisa que eu quero conversar é sobre um erro, o primeiro erro que eu elenquei aqui pra gente conversar, que é o rechaço da palavra skincare. Eu confesso que eu tinha um rechaço com essa palavra. Até acho irônico eu estar conversando tanto com vocês e usando essa palavra, sendo que tempo atrás eu tinha um rechaço enorme. Na verdade, a palavra skincare sempre existiu. Ela acabou vindo à tona com uma força muito grande na época da pandemia, não sei se vocês recordam. A gente usava na dermatologia outras expressões para o que hoje em dia se chama de skincare. A gente falava de tratamento domiciliar, rotina de cuidados, prescrição anti-aging. A gente falava essas expressões, mas skincare mesmo ganhou uma força absoluta lá na época da pandemia, na época do lockdown, que começaram a surgir na internet, né, dicas de passatempo, de lazer, né, para naquele momento do lockdown, como fazer um skincare, né? Então lá fazer uma máscara facial, passar uma sequência de cremes, ter uma rotina de cuidados com a pele, para fazer aquele tempo passar realmente de uma maneira mais prazerosa, né? Já que a gente estava vivendo num estresse tão grande. E aí, nesse contexto, surgiram, né, as blogueiras de skincare, as pessoas que começavam a experimentar os produtos e começavam a resenhar, a falar sobre esses produtos, e parece que o skincare saiu da área da dermatologia. De repente, a gente se viu essa coisa se perder, e eu, né, obviamente, como é que eu fiquei? Fiquei assim, ó, comecei a ganhar um rechaço, que história é essa de skincare, que blogueira de skincare, e hoje, olhando para trás, eu penso, que boba, entendeu? Porque assim, a questão de trazer à tona o skincare foi muito bom para a dermatologia. O paciente começou a ter um insight de que se cuidar diariamente é importante, né? As pessoas começaram a me procurar para montar um skincare. A pessoa simplesmente queria saber como cuidar da sua pele. Então isso foi muito bom para dermatologia e hoje eu penso, nossa, que boba, eu até tenho vídeos lá antigos falando do skincare, que isso daí não já existia na dermatologia,
né? Isso é da autoridade do dermatologista, e é uma bobagem. A gente sabe que o que a blogueira, o papel da blogueira que comenta os produtos é um, e o papel do médico dermatologista é outro, né? O que a gente tem de ferramental, de opções, é totalmente diferente do que, né, essa pessoa que está lá nas mídias sociais indicando tem. Então é completamente diferente. Então isso vem a nos ajudar. Então a gente evitar a palavra skincare, a prática do skincare, falar com rechaço, isso é negativo pra gente. A gente é do âmbito da dermatologia e a gente deve fazer esse resgate. Oi, Márcia, querida doutora Márcia. Obrigada por acompanhar a live. Oi, Tamires, obrigada, amor, melhor do mundo. Obrigada pela confiança. Então, eu até comento, eu gosto dessa frase, né, de o melhor e o mais forte não é, o que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta. Então, quando a onda do skincare veio, a questão é a gente realmente se adaptar, né, como o Darwin falou, então a gente pega a nossa dermatologia que a gente sempre fez e se adapta a esse mundo novo, o do skincare. Um segundo erro, que eu acredito que seja bem comum na rotina de vocês, foi um erro meu, é a questão do explicar a rotina do skincare para o paciente. Eu vou te confessar que eu sempre expliquei muito a minha receita, né, detalhei a receita, isso eu sempre fiz. Uma coisa que eu acho que a gente peca muito ainda nos dias de hoje é a linguagem que a gente usa nas nossas consultas e até nas mídias sociais, que eu vejo muito aqui. É uma coisa que eu tive que desaprender a falar o tequinês, que eu brinco, né? Então, a linguagem do paciente é outra. Então, a gente tem que largar o tequinês e explicar na linguagem do paciente. Ele entender o tratamento dele, o que ele está fazendo, por que esse sabonete, por que esse protetor, por que esse tratamento noturno. Ele tem que entender, porque é algo que ele vai fazer todos os dias. Se ele não vê sentido no que ele está usando, não está entendendo o que ele está usando, ele vai usar 1-2 meses e vai parar. É o que as pessoas dizem, me empolgo, saio da consulta, começo a usar, mas eu nem sei mais porque que eu estou usando, para que serve aquilo, e se eu estava usando certo ou errado, e paro de usar. Então, explicar na linguagem do paciente. O paciente não sabe o que é a neocolagênese, mas ele sabe o que é tratar a flacidez, deixar a pele mais firme. Então, eu digo, as palavras que a gente deve treinar mesmo. É um treinamento. Quando vê, a gente se perde, já está falando o tequinês, né? Já está falando a linguagem do dermatologista, que é importante, eu digo, a nossa comunicação nas reuniões científicas, nas jornadas, nos congressos, nos artigos, mas na hora do atendimento a gente tem que largar esse tequinês e explicar na linguagem do paciente, certificar se ele realmente entendeu. Isso para qualquer tratamento, né? Não só do skincare, mas como tratamento de qualquer doença e qualquer tratamento que seja. Um outro erro que é bem interessante, que eu observei na minha vida de cosmetria ao longo desses anos, é que confiar que só os procedimentos que a gente faz em consultório vão dar os resultados desejados. Então, cada vez mais eu tenho dado importância para esse tratamento domiciliar do paciente, focando nisso. Porque, assim, eu particularmente cansei de fazer um laser, por exemplo, no paciente, a pele ficar linda, né? Daí eu digo, dar aquela limpada na pele, tirar a ceratose, melanose, dar aquela limpada, paciente com fotodano, cheio de queratose actínica, faz um laser, depois usa um modo ablativo ali, ou até um Refricator, ou um criocautério para tirar aquela ceratose actínica, fazer uma limpeza de campo. Nossa, a pele fica maravilhosa. Aí o paciente também, né? Ele sai se sentindo maravilhoso, resultados excelentes. E aí ele não faz a manutenção correta, não faz o skincare, não faz o tratamento diário. E aí, 6 meses depois, 1 ano depois, ele tá com a pele toda manchada, né, aquela pele opaca, áspera, que a gente vê assim, que é uma pele que não teve manutenção. E aí não é incomum o paciente às vezes atribuir ao teu tratamento isso, tipo assim, o laser durou só 1 ano, ou aquela coisa, o laser deu rebote, já ouvi isso também, assim, deu rebote, as manchas voltaram. Não voltaram porque o paciente não tratou no dia a dia, não deu atenção àquela manutenção que deveria ter feito. Então,
reafirmar a importância disso é reafirmar os seus resultados, né? É garantir os seus resultados. Então, às vezes eu vejo muita gente focar em se aperfeiçoar nos procedimentos, fazer tecnologias, aprender a aplicar, aplicações perfeitas, resultados ótimos, e a manutenção, né, a vida real, o dia a dia, às vezes volta como um tiro no pé porque você não focou no pós, não focou no pré, não focou no skincare. Então, essa é uma dica de ouro para sustentar os seus resultados. Até porque o teu paciente, ele não vai ser teu paciente uma vez só, né? Ele não vai ficar preso naquela foto do pós imediato maravilhosa. Ele vai ser teu paciente a longo prazo. Então, a gente tem que manter esse paciente bem a longo prazo. Certo? Outro erro. Eu sempre gosto de trazer à tona essa família de ativos que são os retinoides. Eu acho que eu vou fazer uma camiseta assim, I love retinoids. Eu sou uma fã declarada, né, dos retinoides, porque, né, salvo quando o paciente não tem, quando o paciente tem alguma contraindicação, exemplos gestantes, até que alguns protocolos já estão trazendo os retinoides como até ter determinada concentração ok para gestantes, mas eu particularmente evito ainda. Ou tem uma hipersensibilidade aos retinoides, ou tem uma rosácea que não está bem controlada, uma pele hipersensível. Salvo essas condições, eu acredito que o retinoide ele tem que sempre vir prescrito no nosso skincare, tá? Porque assim, é uma família, né, que tem receptores nucleares próprios, a gente sabe disso, tem múltiplas ações na pele, então assim, atua na melanogênese, atua na seborregulação, atua no turnover celular, né, na renovação celular, atua na neocolagênese. Então assim, é um dos ativos, uma das famílias mais antigas da dermatologia, tá? É tudo mil flores? Não, nem tudo são flores. Só que a gente conhece muito bem os efeitos colaterais dos retinoides e a gente sabe controlar, tratar eles. Então, a dermatite retinoide, que é aquela hipersensibilidade que dá com o uso dos retinoides, a descamação, a vermelhidão, né, que pode acontecer, a gente sabe contornar, tá? De repente, né, fazendo uma prescrição alternada, que a gente chama de cycle, né? Então, os americanos vêm fazendo muito isso, que é simplesmente ciclar, né? Usar de maneira alternada, ou simplesmente usando junto com algum hidratante, com algum calmante, porque até já tem também estudo estabelecendo que se você diminui a dermatite retinoide, então esses sintomas de vermelhidão e irritação com o uso do retinoide, você não diminui a sua eficácia, porque lembrando, a ação dele é por receptores, então você não vai, né, diminuindo essa dermatite, diminuir a sua ação. Então, é uma dica para lembrar, né, que às vezes a gente se vê assim, muito tentado às novidades do mercado, né, e às vezes esquece ali do velho bom amigo retinoide. Então, uma dica infalível que eu uso e, sinceramente, os resultados de retinoides, na minha opinião, ainda são os melhores. Um dos. E não vamos falar só de erro também, né? Vamos se elevar aqui, né? Vamos falar de acertos também, né? Não só errei ao longo da vida. Dei umas acertadas também. E aí, né, eu quero trazer aquele primeiro erro do rechaço do skincare para dentro de um acerto, que foi resgatar o domínio do skincare. Eu acredito que no momento que eu comecei a tirar essa bobice, né, largar esse preconceito, esse rechaço da palavra skincare e trazer para o meu mundo e do mundo da dermatologia, assim, do meu dia a dia, eu acredito que muita coisa melhorou. Então eu comecei a falar de skincare nas minhas mídias sociais, eu comecei a trocar a palavra, né, de prescrição domiciliar para o meu paciente para dizer assim, eu vou te prescrever um skincare, tá, médico, diferente, né, porque eu acredito que o skincare que a gente vê às vezes popularmente nas mídias sociais está numa escala e o do dermatologista está em outra. Então eu comecei a realmente a elevar o meu nível de atendimento. Os pacientes começaram a indicar mais, ficaram até muito felizes, assim, nossa, procurei um profissional que pudesse me prescrever isso e não encontrava, que bom que eu te encontrei, né? E eu acredito que essa ferramenta está nas nossas mãos, né? E você também pode ter essa ferramenta, lançar a mão dela, né? Então,
eu comecei a resgatar isso e me posicionar, né, nas mídias sociais e dizer assim, não, isso aí o dermatologista já faz, é skincare sim, a gente usava outros nomes, mas a gente prescreve de uma maneira diferente, né? A gente tem umas ferramentas diferentes aqui, vamos aprimorar isso. Eu comecei a chamar também de skincare médico, né, medical skincare, porque ele leva, né, nós temos ferramentas diferentes do que os produtos de venda livre, que às vezes o paciente pode chegar no balcão e comprar. Então a gente tem, né, o arsenal de ácidos, concentrações diferentes, medicamentos. Então, quando eu comecei a resgatar isso, que eu acredito que tenha sido um acerto, as coisas começaram a mudar, tá? E hoje em dia ofertar isso é um diferencial, né, dentro da dermatologia. Um outro acerto, que é uma grande dica, é experimentar os produtos e ativos que eu mais prescrevo. Então, eu sou experimentadora oficial. É muito difícil eu indicar algum produto que eu não tenha experimentado. Por mais que não seja do meu tipo de pele, assim, eu experimento para testar o sensorial, né, a cosmética do produto, para tu conseguir antecipar alguns efeitos colaterais para o paciente. Então, assim, eu jamais poderia, assim, lembrar, né, de explicar que o ácido azelaico, no início da aplicação, ele pinica. Se eu não tivesse aplicado e sentido aquela pinicação, realmente acontece. Algumas pessoas não têm, mas muitas têm. E se você não antecipa que isso é normal, tá, é natural, o paciente pode se assustar, pode achar que está tendo uma reação, pode estar achando que não errou, tá alérgico e deixa de usar. Então, experimentar essa cosmética é muito importante. Antecipar, dizer assim, olha, esse é um produto um pouco mais pesado, um pouco mais denso, esse aqui é um pouco mais leve, esse pinica, esse não pinica. Então, assim, esse conhecimento, emergir, entrar dentro desse mundo, ele é muito importante, a gente consegue ver de dentro. Então, uma dica muito interessante. Eu acho que a minha prescrição ela ficou cada vez melhor, mais lapidada, no momento que eu comecei também a experimentar os ativos. Uma vez eu usei tacrolimus e ele dá um flushing, né? Não sei se vocês já experimentaram, claro que não é para experimentar medicamentos sem ter necessidade, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Mas ele dá um flushing, né? Dá um eritema, assim, uns minutos depois também. E às vezes a gente não lembra de explicar para o paciente, né? Que é normal, é algo do medicamento transitório, benigno. E isso dá confiabilidade, né? O paciente, até na hora de aplicar, por exemplo, do ácido azelaico, dá aquela pinicada, ele pensa, a dermatologista me antecipou, ela sabe o que ela está prescrevendo, o que ela está me indicando. Isso é legal. Outra coisa que me facilitou muito, dica de ouro, ter um modelo de prescrição de skincare. Então, até ali, né, os pilares. Tem coisas que não mudam de uma pessoa para outra. Por exemplo, limpeza. Todo mundo tem que fazer limpeza. Então, já tem que estar ali, né, o pilar da limpeza. Protetor solar. Todo mundo tem que usar protetor solar. Então, já vai estar ali um pilar de protetor solar. E assim por diante. Então, ter aquele modelo otimiza muito o nosso tempo. Faz, às vezes, a gente lembrar também, né? Então, se o paciente se encaixa num perfil de que precisa usar um antioxidante, né, você ter ali um antioxidante, as opções de antioxidantes são muito boas, facilita muito a nossa rotina. Então, às vezes, é um tempinho que você gasta montando ali um modelo, tá? E facilita muito tempo no teu dia a dia, no teu atendimento. Então, dica importante é ter esse modelo e, da mesma fórmula, ter um modelo dos nutracêuticos que você mais prescreve. Então, a gente sabe que tem nutracêuticos que estão mais embasados na dermatologia, que já tem a sua comprovação, já entra nos protocolos de indicação, tá? Por exemplo, nicotinamida para o paciente que tem campo de cancerização, né, que tem alto risco para carcinoma. Então, você já ter ali os modelos prescritivos, para não esquecer de prescrever a dose. Na rotina do dia a dia, você abrir um Google ali para pesquisar, já não cabe mais, né, pessoal? Às vezes você tem que ali ter, né, o seu modelo de prescrição. Hoje a maioria das pessoas usa prontuário digital, acredito que já seja uma rotina na maior parte dos consultórios, né? Alguns prontuários digitais já trazem ali opções de você salvar modelos, ou até você deixar ele num documento do Word, né, e fazer aquele
recorta, Ctrl+C, Ctrl+V para você ter um modelo prontinho e só personalizar ali o teu tratamento. Um outro acerto que eu acredito que algumas colegas não têm essa rotina, que é ter proximidade com a indústria farmacêutica, receber o representante. É muito importante isso. Eu sei que tem muitas colegas que não têm paciência, não gostam de receber, de disponibilizar aquele seu tempo, aqueles minutos para receber as visitas, as novidades da indústria. Mas assim, a indústria, ela conduz muitos estudos, faz a descoberta de muitos ativos novos. Muitas vezes são os primeiros que nos trazem ali informação de algum ativo que está sendo mais estudado, né? Ou traz uma patente que daqui a pouco vai perder a patente e vai se tornar um ativo de uso rotineiro, né? Então ter essa proximidade te faz estar atualizado, né? Faz você estar à frente, né, da dermatologia, que é um mundo que está sempre trazendo novidades, né? A velocidade da dermatologia é a velocidade da luz, eu digo. Então, se a gente não está sempre atento, sempre informado, a gente fica para trás. E o paciente é informado. As pessoas buscam na internet, né, quem acompanha, né, blogs e perfis de skincare, de produtos, de dermatologia, às vezes está sabendo antes que a gente. Então, essa proximidade é muito interessante. Discutir, né, os estudos, pedir os estudos. Eu sou uma que faço sempre. Peço os estudos, leio, tenho essa proximidade. Peço, tem novidade? Me manda, tá? Então, às vezes a gente não tem tempo de ir atrás, né? Então, esse relacionamento com a indústria eu acho bem importante. Para mim, só tem a acrescentar. É uma recomendação. É óbvio que você ter essa proximidade não significa que você não vai ter critério na hora de selecionar os produtos que você, né, acha que vão servir para o seu paciente ou não. Isso daí é para você tapar da situação. Então, eu acho que as pessoas às vezes veem, né, o paciente ainda vê que essa questão de proximidade significa que a gente é refém ou parceiro, né, da indústria. Na verdade, não. A gente necessita, né, da indústria, são eles que fazem os produtos que estão nas farmácias. Então, não é isso. É realmente estar atento às novidades e estar à frente. Então, uma dica bem importante, de repente você ali abre um pouquinho do seu tempo para estar próximo à indústria, que isso vai te trazer vantagens para o teu dia a dia. E uma outra questão que eu acho bem, assim, é algo bem pessoal, mas acho que vai servir para muitas pessoas também, meus colegas, que é acreditar nos seus estudos, né, na sua formação, na sua competência. Você aprendeu a estudar, você sabe que existem os bancos de artigos, você pode estar lá, o conhecimento está ao alcance de todo mundo, tá? Por que eu digo isso? Porque, assim, umas semanas atrás, eu me propus a falar sobre colágeno oral. É um tema que é uma área de mudança, uma área nova dentro da dermatologia, que divide opiniões. Alguns profissionais posicionam que vale a pena tomar, vale a pena e indicam, e profissionais que não. E aí eu me propus a falar disso. E no que eu me propus a falar disso, eu fui a fundo e eu vou pesquisar tudo sobre isso. E fiquei pesquisando, estudando o artigo. E aí, depois de estudar e elencar tudo, eu cheguei à conclusão que vale a pena, né? A gente já está bem embasado cientificamente de que vale a pena prescrever o colágeno oral. Ele tem, né, a sua evidência científica de que melhora em determinado grau, mas traz assim, um benefício para o usuário. E aí, para minha surpresa, agora aconteceu há pouco tempo atrás o INCAS, né, que é o maior congresso mundial de estética. Tem uma aluna que está lá e me compartilhou, né, Fê, algumas palestras, algumas aulas dos palestrantes falando que sim, mudaram sua conduta e indicam, né, o suplemento do colágeno oral. E eu pensei, olha, se eu tivesse esperado, eu não teria sido na frente. Então, assim, às vezes a gente fica esperando alguém validar a nossa ideia, a nossa informação, o nosso estudo, tá? Precisa sair lá no congresso, mas você viu, a informação está ao teu alcance também. Então, se você tá embasado cientificamente, com verdade, né, com não uma coisa intuitiva, mas com base científica,
se posicione, isso é importante, a gente tem que ser vanguardista também. Então, é uma coisa que eu quero trazer isso para vocês. Confie nos seus estudos, confie na sua formação, tá? Que muitas vezes algo que alguém vai ver como disruptivo, logo mais vai vir como uma grande verdade, uma conduta geral, tá? Então, ter essa personalidade é bem importante. Deixa eu pegar aqui as perguntas da Josi que me perguntou. Linha da La Roche-Posay é boa? A La Roche-Posay é uma marca de cosméticos muito consagrada dentro da dermatologia. Eu sou uma que já prescrevo alguns produtos da La Roche-Posay, mas assim, eu quero só salientar uma coisa. O fato deles terem alta tecnologia nos cosméticos não significa que o produto vai se encaixar para você, né? Então, a La Roche-Posay tem uma linha gigante, opções imensas de produtos. Realmente, assim, o leque é gigante, mas tem que ter critério, né, ao selecionar para que se encaixe, né? Seja algo que realmente você vai ter benefício. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho, temos a ajuda de quem? Médico dermatologista para pautar isso para você, né? E conseguir filtrar dentro dessa gama grande de opções, né? O que é o melhor para você, certo? Então sim, resposta é sim. Olá, Dani, bem-vinda! Bom, pessoal, eu sei que esse assunto é um assunto que dá para muito tempo, muita discussão, muito debate, mas aqui eu trouxe uma pincelada do que eu acho que são os principais erros e acertos, né, que eu acredito que possam ajudar vocês, tá? E essa live vai ficar salva aqui no feed, vai ficar aberta a dúvidas também nos comentários. Já salva ela para relembrar sempre que precisar. Compartilha com aquele colega que você acha que vai se beneficiar desse tipo de conhecimento também. E aqui, eu finalizando, eu queria fazer um convite, né, para meus colegas médicos, estudantes, residentes em dermatologia, por uma sequência de lives que eu vou fazer a partir deste sábado, todos os dias, às 9 horas da noite, que vai ser a preparação para a turma do Medical Skincare de Sucesso, uma imersão que vai acontecer no dia 9 de fevereiro, às 8 horas. Tem o link para inscrição também, tá? Que vai ficar ali no link da minha bio. Já se inscreve para não perder, tá? Não perder os lembretes. Vale muito a pena, um material muito bacana que eu desenvolvi para entregar para vocês. A ideia é desenvolver um material que vai te ajudar, né, a atrair pacientes high ticket, pacientes que vão ser fiéis a você, que vão fazer os procedimentos que você indicar, você melhora a sua taxa de conversão, tá? Você se destaca profissionalmente, você não vai precisar fazer grandes investimentos, que eu digo em tecnologias, injetáveis, tá? São pequenas coisas que você pode fazer amanhã mesmo e simplesmente mudar a sua rotina, o seu consultório, mudar a sua vida e também melhorar a sua qualidade de vida, né? Acho que ninguém quer mais ficar preso aí na corrida dos ratos, né? Ficar vinculado ali à questão, né, dos atendimentos às pressas, por demanda. Todo mundo quer melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de atendimento pro seu paciente. Então aí fica reforçado o nosso convite, certo? Adoro suas aulas, explica super bem tudo. Obrigada, Dani. Terão mais aulas como essa, já tá super convidada, inclusive para nossa imersão no dia 9. Te espero lá, viu? Um beijo a todos e até a próxima live, que vai ser nesse sábado, tá? E já salva para não perder, para não esquecer.